Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio. Quero apresentar para vocês o grupo da diretoria de ensino responsável pela área de ciências humanas. Nós temos ali a PCNP Elizabeth, a supervisora Francis, o supervisor Marcelo, a supervisora Adriana. Nós vamos falar um pouquinho para vocês, esperando contribuir com algumas coisas para vocês aí nas unidades escolares. A gente fala de ciências humanas, né? Mas toda ciência ela é humana, né? Porque ela é o resultado do acúmulo de toda a cultura gerada por todas as sociedades em diferentes tempos e espaços da nossa história, né? A área de ciências humanas ela equivale aí aos conhecimentos disciplinares de história, geografia, sociologia, filosofia. E o foco principal, o objetivo principal do estudo dessa área é o ser humano. E foco na cultura, na política e na ciência. A questão das ciências humanas, ela também serve para que os nossos alunos consigam se ver no mundo em que vivem, consigam se enxergar, pensar em toda a problemática existente em nossa sociedade e traçar e ver quão difíceis são os desafios para a construção de um mundo melhor para as futuras sociedades. Saudações a todos. A nossa intenção então é desmistificar um pouco esse documento. O Guia de Transição da área de Ciências Humanas está dividido em dois momentos, versão preliminar e a versão pronta. A partir da página 297 é possível retomá-lo, tratando de um documento com 338 páginas. Para facilitar, encaminharemos junto com esse vídeo um roteiro. No Guia de Transição, são apresentadas habilidades retiradas do currículo da Secretaria da Educação, elaborado em 2008, e as competências da Base Nacional Comum Curricular, sendo o ensino fundamental, homologada em dezembro de 2017, e o ensino médio, homologado em 14 de dezembro do ano passado. Na proposta de uma educação integral, as habilidades e competências possibilitam dois desenvolvimentos: cognitivo, descrição, comparação, argumentação e outros, e socioemocionais, empatia, cooperação, acolhimento, respeito ao outro. Ambos estão incorporados no cotidiano escolar. Os conteúdos estão organizados por unidades temáticas, como sugere a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. No ensino médio, segue por temas, como propõe o Currículo Paulista. Eles estão articulados a questões sociais, econômicas, culturais, ambientais, políticas, bem como de direitos humanos, permitindo a interdisciplinaridade entre as 4 áreas do conhecimento: ciências da natureza, matemática, linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas. Em cada disciplina da área de ciências humanas, há uma diversidade de referências, materiais de apoio e sugestão de recursos didáticos diferenciados, como audiovisuais, iconográficos, fotográficos, entre outros. As orientações pedagógicas tratam da diversidade na abordagem, como dicas de questões Enem, sugestão de autoavaliação e orientações para a elaboração de projetos. As disciplinas de filosofia e geografia apresentam sequências didáticas. Em história está proposto sugestões de trabalho. E em sociologia estão divididos em momentos. A gente espera que esses componentes curriculares possam ser adaptados e reeditados pelo professor conforme o desenvolvimento das atividades realizadas com seus alunos, né? Isso é aquele trabalho que o professor sempre fez na sala de aula, né? Agora com uma adequação metodológica bem organizada, né? Levando em conta principalmente a BNCC, né? A gente vê as primeiras competências lá, o que tem lá? Tem o conhecimento articulado e atualizado com a realidade, tem lá a questão também da predisposição para o pensamento científico, crítico e criativo, né? Isso a gente pensando em todas as disciplinas que tem, né, nos componentes curriculares, mas a gente vê que, por exemplo, para a filosofia, que é da minha área, esse componente número 2 é muito importante, né, que traz a questão do pensamento crítico, da organização do discurso e da posição do cidadão, não é? E principalmente nós temos lá no final lá aquilo que chamamos de
competências socioemocionais, né? Que é muito importante no trabalho da área de ciências humanas, né? Que, como o Sérgio falou, que é para um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais justa, igualitária, com menos conflito, né? Com toda essa situação. Né? Então a gente tem lá a OPO, que é o autoconhecimento, e o cuidado consigo mesmo e com o outro, né, que trata da questão do cuidado. A gente tem a questão da empatia, que está ligada à questão do respeito, e temos também a última, que é muito importante, né, que é a responsabilidade e cidadania, né, que fecha tudo aquilo que para a gente é muito importante essa discussão. Isso praticamente perpassa todo o trabalho de toda a disciplina, essa preocupação com a formação do cidadão, que está lá na Constituição, né? Agora, como é que se faz para isso? Tem a questão do processo a metodologia, né? Que são 4 momentos, né? A sensibilização, a contextualização, a leitura e escrita e, finalmente, a avaliação com aquela questão do componente da recuperação, né? Então, temos lá o que é a sensibilização, né? É aquele momento importante para colocar o jovem interessado pelo tema, interessado pelo problema, né? Então, por isso, sugere-se que tenha, o professor apresente lá produções culturais, né? Música, filmes, imagens, poesia, né? E também temos a questão da contextualização, que vai envolver a reflexão naquela situação, tomando como referência sempre a base nacional comum. Então, cada disciplina vai ter especificamente a sua competência, a sua habilidade lá nos documentos colocados lá, né? E, finalmente, a leitura escrita, né, que é um trabalho cotidiano que a gente faz, né, para desenvolver isso daí, e depois tem a avaliação, né, que a gente pode usar criatividade, pode fazer do jeito que a gente faz, com prova, com trabalho, com participação, ou com aqueles recursos que tem dos projetos da escola. Então, tudo isso é muito importante e a gente espera que vocês tenham todo esse material assim, tendo essa articulação entre todo esse material, que é um material rico, importante, facilita o trabalho da gente, né, e envolve assim uma educação mais significativa. Meu nome é Ramiro, sou PCNP de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, e a gente vai fazer nesse momento aqui uma análise do material em si, de comparação do currículo que nós temos vigente com esse guia de transição, que temos lá o caderno do professor e a matriz de avaliação processual. Essa era a referência do nosso trabalho e é com esse material que a gente vai fazer comparação com o guia de transição, né? E vamos lembrando, né, que todo o nosso trabalho ele é feito a partir das habilidades e competências, né? Só para lembrar que essas habilidades estão nesse quadro aqui e, como vocês vão ver, no grupo 3, características muito importantes para o trabalho das ciências humanas, né? Que está lá: criticar, analisar, argumentar, apresentar. Isso é importante no trabalho de formação crítica do aluno, né? E na formação também do cidadão. Transição, né? Então vamos fazer uma análise comparativa, né, comparada de 3 séries e 3 específicos, né, do 6º ano e do 9º ano do fundamental e da primeira série do ensino médio. Então, nós temos no 6º ano o comparativo como objeto central, temos a questão da paisagem. Temos lá na matriz de avaliação processual, temos a questão como tema central, um dos temas centrais ali é a paisagem, e na habilidades lá temos construir e aplicar conceito de paisagem, descrever, olha lá, tá vendo? Descrever elementos constitutivos de uma paisagem. Temos aqui. Quando nós chegamos aqui na BNCC, né, no guia de transição, tem lá o currículo que está acima, né, ele começa com esse mesmo conceito de paisagem e ele continua na BNCC, continua com a mesma temática e na mesma
situação de aprendizagem, né? Comparar modificações das paisagens, dos lugares de vivência e uso desses lugares em diferentes tempos, né? E temos lá no currículo paulista versão 1 também temos lá a questão da paisagem, né? Então é importante o aluno observar, né? Descrever, tá todas aquelas competências do grupo 1, observar, descrever, para mais para frente ele chegar até o avaliar, criticar, né? Apresentar essas questões. Então o trabalho do 6º ano é tranquilo, temos a comparação é a mesma, quem já trabalhou com isso não vai ter grandes dificuldades, né? Temos aqui o 6º ano em História, que tem também a questão da notação do tempo ao longo da história, que é na matriz de avaliação processual. E embaixo, aqui no quadro de baixo, aqui temos a mesma situação, reconhecer os acontecimentos históricos, e na BNCC também vai nessa mesma direção, mantém o mesmo processo, que é a compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos, né? Tem identificar também a gênese da produção do saber histórico, e no currículo paulista também mantém-se esse mesmo trabalho, né? Essa mesma indicação, né? Que é identificar as diferentes noções do tempo. Então temos lá história, temos essa situação. Vamos para o 9º ano. No 9º ano é bom lembrar que esse ano o IDEB vai fazer uma avaliação, né? Vai ter a avaliação do IDEB, e no IDEB vai ser avaliado também os conhecimentos em ciências humanas e também em ciências da natureza. Então é importante ficar atento aí no nosso trabalho com os 9º anos, que eles vão ser avaliados por isso, né? Então, qual é o tema, o grupo temático que tem a comparação temática? Temos a questão da globalização, né, contra um tema que não está só em geografia, está em muitas outras situações de aprendizagem, outras disciplinas e situações de aprendizagem, mas aqui também a questão né, uma questão importante aqui, as diferenças regionais na era da globalização na matriz de avaliação. E embaixo temos lá na BNCC a forma hegemonia europeia foi exercício em várias regiões do planeta, né? E notadamente situações de conflito, intervenções militares, influências culturais em diferentes tempos e lugares, né? Temos ali embaixo também a atuação das corporações internacionais e organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. Então, o sujeito e seu lugar está de uma forma, aí vai aparecer na outras partes, a questão específica da globalização. Então, tem lá intervenção militar, organização econômica. Em história, nós temos lá um material mais amplo lá no nosso currículo vigente, né, que é imperialismo, neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e República no Brasil, né? E no guia de transição nós vamos encontrar mais particularmente, né, essa questão, essa preocupação com a República no Brasil, que até essa reflexão e na BNCC está a mesma questão, descrever, caracterizar, que tem geografia, tem todas as outras disciplinas lá. Então ficar atento a essa questão, né? Agora vamos fazer assim uma reflexão do primeira série do ensino médio. Assim, eu fiz esse recorte aqui do trabalho no semestre, né, que é um todo mais organizado aqui das 4 disciplinas, para ver que os temas ali variam um pouco de um para o outro, ali estão em um, estão em outro, nesse momento, no segundo semestre às vezes volta, mas o trabalho é esse, né? Então temos lá em História o Oriente Próximo, o Egito, os hebreus, temos lá Alexandre Magno, e temos aquele recorte ali da origem da democracia, Grécia.
o regime de Atenas, né? Um tema central aí que é a questão do estudo da democracia. Ali na sociologia temos o ser humano é um ser social, né? Quem trabalha com sociologia vê que nos primeiros indicações do trabalho de sociologia do primeiro bimestre tem lá a desnaturalização, né? O indivíduo ficar ali, a pessoa ficar ali observando o seu ambiente, a sua sociedade, as suas organizações, da mesma forma que o sexto ano tinha lá a observação da paisagem, né? Então tem o processo de socialização e as habilidades vão continuar na mesma. Observar, descrever, né? E por aí. E em filosofia temos que as duas centrais, que são disciplinas novas, né? Que tem algumas características específicas, mas vai ser mais ou menos, né, com o uso das habilidades, os alunos vão conseguir compreender, né, a sintonia que tem essas disciplinas. Então tem lá, como filosofia mais naquele campo da crítica, criando uma imagem crítica da filosofia da cultura, mitologia, né, que entra na questão da história, né, e da ciência mais especificamente, né, do estudo tanto da linguagem simbólica, né, que é o uso da mitologia, e tem também o estudo da questão da ciência, né, epistemologia, que é uma linguagem mais conceitual. O aluno precisa disso, né? Por quê? Porque ele vai dentro do contexto histórico e para compreender a sua sociedade, ele precisa desses dois elementos, a linguagem conceitual e a linguagem simbólica. E geografia tem lá elementos de mapas, né, que vai ter uma visão mais ampla, né, daquela questão da paisagem, né. Temos a globalização, olha lá, a globalização aparecendo novamente aqui, o tema da globalização, para que, como é um currículo circular, isso é muito importante. Então, para vocês que vão trabalhar, eu desejo que façam um bom trabalho a todos vocês, observem bem esse material, e o tema não é tão importante, que ele vai e volta, né? Mas é importante a gente estar atento à questão das habilidades e competência. É isso aí. Esperamos a partir desse vídeo que vocês, professores, possam se apropriar desse documento, orientando nas diversas práticas e metodologias em sala de aula. São sugestões que podem ser adequadas, redefinidas e reorientadas a partir da prática pedagógica. E para sua implementação na sala de aula, teremos como protagonistas vocês e os alunos.